Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá em São Borja, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras desta safra de inverno. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Albano Antônio Strider, ele que é engenheiro agrônomo do Sindicato Rural de São Borja, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Albano, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Da mesma forma, Guilherme, boa tarde a você e aos amigos do Notícias Agrícolas. Albano, só antes da gente entrar no nosso assunto da safra de inverno, só para a gente atualizar como é que se finalizou a safra de soja por aí, a gente vem acompanhando, né, as perdas de produtividade. Na nossa última conversa você apontava uma média até aquele momento entre 5 e 10 sacas por hectare. Como é que se encerrou esses trabalhos de colheita da soja por aí? Ficou nisso aí, Guilherme. Nós tivemos um ano bastante complicado aí em função da estiagem, né? E infelizmente não teve alteração nesse quadro aí, tá? Eu tenho alguns dados aí oficiais, né, da Emater, que ela está colocando no relatório em torno de 480 quilos de soja de produtividade na nossa região. Então, realmente, em torno de 5 a 10 sacos por hectare foi a média do produtor aqui das áreas de sequeiro, né? Para quem não teve condições de irrigação, né? A gente tem uma região aqui que tem bastante irrigação, mas mesmo assim tem muito mais áreas de sequeiro, aí 70%, 80% de áreas de sequeiro, então essas áreas produziram nessa média aí, entre 5 e 10 sacos mais ou menos, foi o que o produtor produziu. E aí, Albano, agora com o foco voltado para a safra de inverno, também já tem preocupação para essas lavouras de trigo aí no radar, né? Por enquanto a implantação está sendo razoavelmente satisfatória, né, Guilherme? A gente não pode negar que a emergência está sendo boa, mas nós temos aí a prospecção de um ano de El Niño, e ano de El Niño a gente tem um clima um pouco mais quente, que é o que está acontecendo agora, né? Uma temperatura alta. Isso, na verdade, lá na frente vai refletir na produtividade do trigo em função de que a gente vai começar a ter um ataque mais intenso de doenças, e temperatura alta não é bom para trigo, né? Todo mundo sabe que o trigo precisa de frio para expressar o máximo de potencial, né? Então, agora nós temos temperatura alta já, e isso começa a refletir uma preocupação para frente. E aí, Albano, nesse cenário, como é que está o plantio? Já terminou? Está se encaminhando para o final? Como é que está essa semeadura? A região de São Borja, especificamente, a nossa região, ela é um pouco diferente do resto do estado. Nós temos aqui uma implantação um pouquinho mais cedo, então nós já começamos a plantar no mês de maio. Até no início de maio, na verdade, o zonamento agroclimático é dia 21 de maio que começa o plantio, mas como o clima estava favorável ao plantio, muitos produtores se anteciparam e plantaram. Já no dia 10, 15 de maio já teve produtor plantando. Então agora nós estamos finalizando o plantio. Nós temos aí em torno de 10, 15% da área para ser plantada no máximo, né? E está indo para o final o plantio já aqui nessa região de São Borja. E aí, Albano, diante desse cenário, nessas perspectivas de clima mais seco, essa dificuldade, que pontos que o produtor precisa manter atenção para tentar manter um bom potencial produtivo? O que o produtor precisa manter em função de que o El Niño aqui para nós, ele representa, na verdade, um clima mais chuvoso e mais quente. Então, tendo essa perspectiva para frente, o produtor precisa estar muito bem preparado primeiro para a drenagem das áreas, né? Para a gente fazer uma boa drenagem, né? Para quem planta em áreas aqui da região um pouco mais úmidas, tem que ter uma boa drenagem e depois ter muita atenção às doenças e aos insetos, mais para metade do ciclo, para o final do ciclo, porque quanto mais umidade, mais chuva, mais doenças. O produtor precisa ficar com muita atenção nesse fato, em função de que algumas variedades têm sérios problemas com doenças. Então, tem que tomar muito cuidado e fazer o controle delas muito bem feito e ficar muito atento para esse fator. E, Albano, para a gente entender um pouquinho o calendário, quando é que deve ter colheita de trigo por aí? Olha, com esse início de plantio um pouquinho mais cedo, no metade de setembro em diante, dia 20 de setembro em diante, a gente já deve ter colheita de trigo aqui na região. O normal é nós colhermos trigo em outubro.
Mas esse ano, em função da antecipação, um pouquinho de plantio, algumas variedades ainda no dia 20 de setembro, 25 de setembro vão estar já na fase de colheita. Albano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras por aí. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, tranquilo, Guilherme. A gente aqui está sempre à disposição. A hora que quiserem entrar em contato, a gente está às ordens aí para colaborar com Notícias Agrícolas. Albano, grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras de trigo na região de São Borja. Um abraço, até a próxima. Ok. O Albano Antônio Strider, ele que é engenheiro agrônomo do Sindicato Rural de São Borja, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de trigo desta safra de inverno que está se encaminhando para o final do plantio lá na região. Albano destacando que o plantio começou mais cedo esse ano, as condições de clima eram positivas, a implantação dessas áreas até este momento foi satisfatória, resta aí cerca de 10% das áreas para serem implantadas, mas as preocupações para frente, para o restante do ciclo de desenvolvimento dessas áreas, já preocupa os produtores. O Albano apontando que em anos de El Niño, clima quente e chuvoso costuma aparecer lá na região, e aí com isso resulta em mais dificuldades nas lavouras, mais doenças aparecendo, mais insetos. Aí o produtor precisa redobrar a sua atenção com a drenagem das áreas e também com as aplicações de defensivos contra doenças e insetos para ainda garantir um bom potencial produtivo para essas áreas de trigo que devem começar a ser colhidas por volta do dia 20 e 25 de setembro lá na região de São Borja, no Rio Grande do Sul. E claro que a gente vai seguir acompanhando todo esse desenvolvimento lá na região. Agora, antes da gente encerrar, você aproveita para participar do concurso do prêmio, da premiação de melhor história de um agricultor. A premiação realizada pelo Notícias Agrícolas está na última semana de inscrições, então não perca tempo. Entre agora mesmo no site do Notícias Agrícolas, por lá você vai acompanhar todo o caminho, vai encontrar todas as informações, os requisitos que você precisa para mandar a sua história, para compartilhar a sua história de agricultor, de agricultura aqui com a gente, participar da premiação, que vai ter prêmios ali para os melhores colocados. Então aproveite, participe, é a última semana para mandar a sua inscrição, para mandar a sua história. E esta premiação, a premiação da melhor história do agricultor, tem o patrocínio ouro da Syngenta. Você conhece o Acessa Agro? Ela é a plataforma de benefícios da Syngenta, onde você ganha pontos através da compra de produtos Syngenta. São mais de 3 mil itens, então vá agora mesmo ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa! Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.